Senhor presidente, colegas deputados, colegas deputadas, eu uso pela primeira vez a palavra no debate dessa matéria e quero, presidente, falar da satisfação que foi poder participar desse processo de construção de uma lei que vai atualizar as normas do Brasil acerca de imigração, substituindo o Estatuto do Estrangeiro, uma lei antiga, defasada, com paradigmas equivocados, inspirados no período autoritário. E essa lei vai colocar o Brasil se referenciando no paradigma dos direitos humanos e reconhecendo a migração como direito. Esse é o primeiro fundamento do debate que fazemos aqui. Migrar passa a ser um direito. No mundo de hoje, em que se valoriza a livre circulação do capital, a lei brasileira vai valorizar a livre circulação das pessoas. É também, presidente, um reconhecimento da importância para a formação social, histórica, cultural e econômica do Brasil, os vários fluxos migratórios que tivemos desde o século XVI. Desde então, até o presente momento, inúmeros fluxos migratórios serviram à construção da identidade nacional, serviram à construção do desenvolvimento do Brasil e, desse modo, a legislação brasileira vai se sintonizar com o que há de mais avançado no mundo, consagrando e valorizando o intercâmbio de povos e nações. Eu considero que a aprovação dessa lei tem um valor adicional, porque ela se dá num ambiente de gravíssima crise humanitária. Vivemos hoje a mais grave crise humanitária desde a Segunda Grande Guerra Mundial. Isso tem produzido fluxos intensos de pessoas e chega à casa de milhões de pessoas que morrem no esforço de tentar alcançar uma nova fronteira e reconstruir a sua vida. A Europa, inclusive, vive um momento muito duro, em que nacionalismos e xenofobia passaram a ser uma pauta central da disputa política. E o que é mais grave, cresce a influência política de forças que defendem a construção de barreiras. A Europa, e não apenas, os Estados Unidos, agora assistimos todos, o Donald Trump, eleito presidente, levantou como bandeira da sua campanha a construção de um muro entre o México e os Estados Unidos. Portanto, o debate que fazemos nesse momento sobre a legislação migratória do Brasil tem a ver com um tema muito sensível da conjuntura internacional. Tem a ver com um tema muito caro para aqueles que defendem a paz do mundo, defendem a integração de povos e nações. O projeto em tela, senhores e senhoras deputados e deputadas, surge a partir de uma iniciativa do senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, e devo dizer que, refletindo muito o trabalho feito por uma comissão de especialistas constituída pelo Ministério da Justiça, à época, o ministro José Eduardo Cardoso, e que se debruçou durante anos na construção dessa iniciativa. Foi um projeto largamente debatido no Senado, chegou nessa casa e foi objeto de uma comissão especial. Comissão liderada pela presidente, a deputada Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, que foi auxiliada pelo deputado Milton Monte, o deputado Bacelar, o deputado Léo de Brito, que conduziram os trabalhos dessa comissão. Então eu quero inicialmente cumprimentar a deputada Bruna Furlan pela presidência dos trabalhos dessa comissão, saudar a realização que foi feita, um trabalho meticuloso, em que durante dezenas de audiências públicas nós pudemos ouvir representantes do governo, de entidades internacionais de direitos humanos, de entidades nacionais representativas de imigrantes, entidades de trabalhadores, entidades empresariais que lidam sobretudo com o tema do turismo, entidades e instituições religiosas que têm atividades no nosso país, portanto um trabalho vasto, feito ao longo de meses. Um trabalho que alcançou alguns estados da federação. Tivemos a oportunidade de visitar o estado do Acre, no momento em que o Acre era a porta de entrada para milhares e milhares de haitianos e de africanos, do Senegal, do Congo, que faziam uma rota através do Peru e entrava por terra no Brasil. Uma realidade muito dura, um sofrimento muito intenso, de famílias divididas, de pessoas que sonhavam em reconstruir a sua vida. O que víamos, inclusive, eram pessoas muito bem preparadas, com elevado grau de instrução educacional e que, no desespero, buscavam
chegar até o nosso país. A visita ao Acre, o contato com autoridades do Acre foi muito importante para que nós incorporássemos sugestões nesse relatório. Fizemos uma visita técnica importante no Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul era um destino, ainda hoje, um destino muito procurado pelas atuais rotas de fluxo migratório, sobretudo do Haiti e de países africanos. E São Paulo, por São Paulo ser um centro econômico muito desenvolvido, recebe milhares e milhares e milhares, ainda hoje, de imigrantes em busca da construção de uma vida melhor. Portanto, eu quero valorizar o trabalho que a comissão fez, a circulação pelo país, as audiências públicas e o diálogo realizado com a sociedade. Esse projeto incorporou uma série de outros projetos que foram pensados, como o projeto 5655 de 2009 do deputado do Poder Executivo, o projeto 2206 do deputado Sandy Júnior, o projeto 3354 de 2015 do deputado Luiz Gishimori, o projeto de lei 5293 do deputado Jean Willis, que são projetos correlatos a essa matéria e foram objeto de análise e de deliberação. Eu diria, deputados e deputadas, que ao final, o que temos? Temos uma lei que garante direitos para os migrantes. Os que aqui chegam são tratados como se nacionais fossem. Os que aqui chegam, que ajudam na construção da nação brasileira, passam a ter as prerrogativas possíveis, que estão ao alcance da lei. Não têm o direito a voto. Tema que, aliás, é objeto de uma emenda à Constituição do deputado do PT de São Paulo, Carlos Aratini. O projeto de lei, ele incorpora a principiologia mais contemporânea. São vários itens, cerca de 24 itens dos princípios que vão balizar a política de imigração. Entre eles, a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, o repúdio e prevenção à xenofobia, racismo e qualquer forma de discriminação, a não criminalização da imigração e um conjunto de outros temas que são princípios internacionais e que a lei brasileira vai assimilar. Como disse, é garantido o direito aos migrantes como se nacionais fossem, plenos direitos dos nacionais brasileiros, que é o reconhecimento da importância da integração desses povos, dessas pessoas, dessa população à sociedade brasileira. O projeto procura simplificar e desburocratizar a documentação dos migrantes que aqui chegam, estabelecendo os documentos necessários para a regularização da condição jurídica, estimulando, inclusive, formas novas de visto, levando em conta demandas novas, como os temas ligados à cultura, ao esporte. O projeto valoriza e reconhece os direitos dos residentes fronteiriços, que é uma matéria relevante também para a vida do país. Moderniza a legislação brasileira no que diz respeito ao asilo, se referenciando no Estatuto de Roma, que é uma regra, uma convenção de 1998, ratificado pelo Congresso Nacional no ano de 2002. O projeto afirma, reconhecendo convenções internacionais, a proteção à pessoa apátrida e a redução da patridia, que é um desafio importante da humanidade. O Brasil está sintonizado com essa responsabilidade. O projeto procura dignificar a condição do migrante que aqui chega e que a sua documentação inicial cria muitos obstáculos para que ele realize plenamente os seus direitos. Há aqui um processo de simplificação e mesmo de garantia de direitos àqueles não documentados. Aliás, uma medida importante desse projeto é a construção de uma anistia. O Brasil já viveu 3 outras oportunidades de regularização documental dos imigrantes irregulares. E aqui o projeto cria as condições para a realização de uma nova anistia. A entrada e saída do território nacional, ao tempo em que se mantém as prerrogativas da Polícia Federal, que é a polícia de fronteira, procura-se humanizar o recebimento daqueles que chegam ao nosso país, dando inclusive o tratamento, quando controverso,
a chegada no país e mesmo a sua documentação, garantindo o direito de apresentação de recurso. Aqui nós estabelecemos, é muito importante, valorizamos o papel da Defensoria Pública da União, que deve ser notificada quando da decisão da autoridade de fronteira de realizar uma repatriação. Limitamos as restrições de ingresso no Brasil. Isso é muito importante para o conceito de estimular a migração como um direito. O caso de expulsão e deportação também passa a ter regras claras, inclusive garantindo a fundamentação do direito de defesa em todo o processo que vai produzir essa repercussão. E há o estímulo à nacionalização, à naturalização. Eu diria que há o estímulo e a valorização de medidas para garantir a reunião familiar, que é uma matéria muito importante, porque muitos que aqui chegam, sobretudo refugiados, asilados, têm na reunião familiar um objetivo de vida, e a proposta facilita essa realização. A lei nova, quando nós apresentamos regras para o emigrante, por isso não trata apenas do estrangeiro que aqui passou a viver. A lei, diria que timidamente, registra facilidades para a volta dos brasileiros que vivem fora do Brasil. Aliás, existem 3 vezes mais brasileiros fora do país do que imigrantes que aqui vivem. E aqui, portanto, há uma regulação reconhecendo direitos dos imigrantes brasileiros de fora que processam, sobretudo, o seu retorno. Há um capítulo inteiro dedicado à cooperação penal internacional, que é relativo às medidas, sobretudo as medidas de extradição. Aqui também a proposta em tela sintoniza o Brasil com as principais regras internacionais, seja na extradição, seja na transferência de execução da pena, seja na transferência de pessoas condenadas. E há, evidentemente, um capítulo, todo ele dedicado às responsabilidades e penalidades administrativas em função de infrações que eventualmente sejam cometidas. Como disse, nós valorizamos muito a criação de um tipo penal que é a criminalização do tráfico de pessoas, matéria que já foi objeto de exame no Parlamento e de deliberação, e que aqui nós processamos um ajuste. E instituímos a possibilidade de uma anistia, algo que é muito importante. Ao fim, transformamos no anexo e não na matéria da lei a atualização das taxas de emolumentos, taxas consulares, o que vai agilizar a atualização desses números através da ação do Itamaraty. Portanto, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero fazer a defesa desse projeto que foi elaborado e aprovado por unanimidade na comissão especial estruturada para analisar essa matéria. Foi aprovado por unanimidade porque foi feito um grande entendimento, um entendimento que envolveu bancadas organizadas nessa casa, representantes de agentes do Estado, entidades da sociedade civil, todo mundo cedeu um pouco e construiu esse consenso que é esse projeto de lei. Nesse momento, examinamos, presidente, 3 emendas que foram apresentadas, e eu vou concluir o encaminhamento com o parecer acerca dessas 3 emendas. A primeira emenda, de número 1, apresentada pelo deputado Herculano Passos, do PSD de São Paulo, acrescenta no artigo 13 um parágrafo que diz o seguinte: o ato do ministro da Justiça, de Relações Exteriores e do Turismo poderão dispensar de visto nacionais de países selecionados que, a partir de um ponto na fronteira, desejem visitar exclusivamente áreas turísticas situadas em zona de fronteira brasileira, dentro de perímetro fixado em comum acordo com os referidos ministérios, ou optem por realizar conexão internacional em aeroporto brasileiro a partir de aeroporto situado dentro desses perímetros. O parecer desse relator é pela rejeição dessa emenda, porque ela, em primeiro lugar, não considera um princípio importante das relações internacionais sustentado pelo Itamaraty e pelo Ministério de Relações Exteriores, que é o princípio da reciprocidade. Por isso, nosso parecer de mérito é pela rejeição dessa emenda, até porque não nos cabe criar
dois tipos de relações internacionais do Brasil e dois tipos de visto, porque aqui haveria um visto específico para circular em algumas áreas do país. A emenda de número 2 é a emenda apresentada pelo deputado Ivan Valente e outros do PSOL. É uma emenda que fala sobre o artigo 39 do projeto de lei. O artigo 39 é o que trata sobre entrada e saída em território nacional. Aqui fala-se sobre atividade, sobretudo, da Polícia de Fronteira. A proposta do PSOL cria 5 parágrafos. Os senhores têm acesso ao texto, quero crer, mas eu vou fazer questão de ler, porque eu considero que é meritória essa proposta. Primeiro, parágrafo do artigo 39, passaria a ser. Aliás, antes disso, diz o artigo 39, o viajante deverá permanecer em área de fiscalização até que seu documento de viagem tenha sido verificado, salvo casos previstos em lei. É um artigo que tem apenas o caput, não há nenhum tipo de parágrafo, o PSOL propõe 4. Sim. Primeiro, a permanência na área de fiscalização não se prolongará por mais de 24 horas, garantindo-se o acesso do migrante à informação sobre os seus direitos em idioma que compreenda, garantido o acesso à Defensoria Pública da União, à manutenção em sua posse de seus documentos e pertences da bagagem de mão, bem como o acesso a tratamento digno e provimento de suas necessidades. Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por motivo imperioso e mediante decisão fundamentada da autoridade competente, não se podendo, em qualquer caso, repatriar o migrante até o esclarecimento de todas as circunstâncias relevantes. Parágrafo 3º. As companhias transportadoras têm dever de comunicar imediatamente à autoridade de fronteira todas as situações em que passageiros em trânsito no Brasil não embarcarem para a sequência de sua viagem, garantindo aos viajantes o contato com autoridades locais. Parágrafo 4º. A mesma obrigação do parágrafo aplica-se a companhias aéreas nas situações em que o passageiro não nacional, que tendo passado em trânsito pelo Brasil, seja devolvido ao país, por ter sido inadmitido em outro país na sequência da viagem. E, por fim, o transportador ou seu agente responderá pela manutenção e demais despesas do passageiro impedido ou de embarcar para a sequência da viagem, bem como pela sua retirada, quando cabível, do território brasileiro. Eu fiz questão de ler o texto do PSOL, porque eu considero que é meritória a proposta que foi apresentada. É meritória a proposta que foi apresentada. Na minha condição de parlamentar, tendo a oportunidade, votarei favorável como parlamentar individualmente, mas devo dizer, deputado Ivan Valente, que foi o autor da proposta, que inclusive participou lá daquela sessão da comissão que votou esse texto. Naquela comissão, nós fizemos um acordo, inclusive com os agentes públicos, de ficar mais genérico o texto e o decreto infralegal detalharia sobre a rotina. Portanto, em que pese pessoalmente concordar com o conteúdo, vou encaminhar contrariamente a emenda para manter o acordo feito àquela altura, mas considero meritória e deveria ser objeto de debate e votação aqui no plenário. E a terceira e última emenda do PSDB propõe alterar o artigo 47. O artigo 47 relativo à repatriação. O artigo 47, o seu caput diz: a repatriação consiste na devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. E no parágrafo 6º desse artigo, há referência a de quem é a responsabilidade dos custos de manutenção enquanto no período anterior à repatriação. A emenda do PSDB propõe que o parágrafo 6º passe a ter a seguinte redação: comprovado o dolo. Parágrafo 6º do artigo 47. Altera a redação para: comprovado o dolo ou culpa da empresa transportadora,
serão de sua responsabilidade as despesas com a repatriação e custos decorrentes da estada do imigrante ou do visitante sobre quem recaia medida de repatriação. Eu acato essa alteração na redação no parágrafo 6º, que na prática a União é responsável por sustentar os custos antes da realização da repatriação, salvo quando a empresa tiver responsabilidade por dolo ou por culpa. Nesse caso, ela é incumbida de sustentar esses custos. E eu rejeito a proposta do artigo 109 de alteração, propondo manutenção do texto original, porque os incisos 5 e 6, propostos pelo deputado Otávio Leite, restringe em demasia a responsabilidade das empresas, criando, inclusive, tipos penais novos, como tipos penais novos relativos a passageiros clandestinos. Eu considero inadequado e inoportuno e, portanto, rejeito parcialmente essa emenda, acatando apenas a mudança no parágrafo 6º do artigo 47. E, por fim, para concluir, eu apresentei uma subemenda de relatoria ancorada nessa emenda do deputado Otávio Leite, do PSDB, uma subemenda que faz algumas correções de redação e ajusta alguns conceitos e textos do projeto de lei. Passo a dizer, no artigo 3º, por exemplo, isso aparece em outras partes do texto, quando havia referência de acordos, convenções e tratados, passa-se a ser observância ao disposto em convenções e tratados internacionais. E esse é o padrão até o final do texto. Essa mudança é no inciso 18 do artigo 3º. Eu incluí, por demanda de uma série de entidades representativas de trabalhadores, um inciso 23, entre os princípios, incluindo a proteção ao mercado de trabalho nacional, atendendo o pleito, sobretudo, de trabalhadores marítimos que viam no texto aprovado a possibilidade de restringir em demasia o espaço para a ocupação dos marítimos, sobretudo das atividades vinculadas ao turismo. O artigo 4º, no seu inciso 3º, há uma precisão quando nós falamos do direito de acesso à informação e garantia de confidencialidade quanto aos dados pessoais do imigrante. Aí nós especificamos que é relativo à Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. O parágrafo 1º do artigo 4º, o texto passa a ser o seguinte: direitos e garantias previstos nessa lei serão exercidos em observância ao disposto na Constituição, independentemente da situação migratória, observado no parágrafo 4º desse artigo, e não excluem outros decorrentes de convenções, tratados e acordos internacionais, uma vez mais, sintonizar o Brasil com os compromissos internacionais que venhamos a assumir. No artigo 14, nós introduzimos o parágrafo 1º, que facilita visto temporário para pesquisa, ensino e extensão acadêmica. Aqui há um esforço para que nós possamos multiplicar a presença e a chegada no Brasil de pessoas que tenham esse interesse, mesmo que não tenha um vínculo empregatício com a dada instituição de pesquisa. Portanto, há aqui um liberalismo maior no acolhimento de pessoas que vêm ao Brasil em função de interesse acadêmico. Isso se reproduz no visto temporário de trabalho, também uma liberalidade maior para receber pessoas que venham para cá em função de interesse acadêmico, de ensino, pesquisa e extensão, assim como é reconhecido no parágrafo 8º do artigo 14, é reconhecido ao estrangeiro a que se tenha concedido visto temporário de trabalho a possibilidade de modificação do local de exercício da sua atividade laboral,
de modo que se torna mais desburocratizado. Se um engenheiro vem ao Brasil para exercer uma função em São Paulo, numa determinada planta industrial, e tem autorização para isso, e precisa se deslocar para um outro ponto do estado, da nação brasileira, esse visto passaria a ter a mesma oportunidade. Fica aberta a possibilidade de conceder visto ao estrangeiro que vem ao Brasil a título de realizar investimento, com recursos em projetos com potencial para gerar empregos ou renda no país. O artigo 17 é uma correção na redação. O portador de visto diplomático oficial somente poderá ser remunerado pelo Estado estrangeiro ou organismo internacional, ressalvado o disposto em convenção internacional, tratados, uma vez mais, alinhando o Brasil com os acordos internacionais. Há no artigo 25, o artigo 25 relativo à autorização de residência. A residência será autorizada mediante registro. Aí tem vários incisos que estabelecem quais as condições para o requerimento de autorização de residência. E há, em função de um debate longo feito com o Poder Executivo, levando em conta a legislação internacional e a experiência internacional, no parágrafo 1º, a criação do parágrafo 1º, a criação de uma restrição, que é não conceder residência ao estrangeiro condenado criminalmente no Brasil ou no exterior por sentença transitada em julgado, desde que a conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira e ressalvado as seguintes hipóteses: cometimento de infrações de menor potencial ofensivo e ou a pessoa esteja reabilitado nos termos do Código Penal brasileiro ou encontre-se nas circunstâncias dos incisos 2, 3, 9 e 10, que venha a ser tratamento de saúde, acolhida humanitária, reunião familiar e benefício de tratado internacional em matéria de residência e livre circulação. E o artigo 26, os prazos e procedimentos de autorização de residência, de que trata o artigo 25, serão fixados em regulamento e tem 5 parágrafos que, de conjunto, buscam facilitar a autorização de residência. Aqui se estabelece também no artigo 30 que a posse ou propriedade de bem no Brasil não confere direito de obter visto, sem prejuízo daquela possibilidade prevista da realização de investimento. Há um acréscimo no artigo 33. O artigo 33 relativo à reunião familiar. A redação passa a ser: filho é, portanto, o visto ou autorização de residência para fim de reunião familiar será concedido ao imigrante, filho de imigrante beneficiário de residência ou que tenha filho brasileiro ou imigrante beneficiário de residência. É, na verdade, uma pequena correção na redação. O artigo 45, relativo ao impedimento de ingresso. O impedimento de ingresso poderá ser impedido de ingressar no país mediante ato fundamentado e entrevista individual a pessoa que condena, é o mesmo texto, condenado ou respondendo a processo por ato de terrorismo ou crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, só que nós acrescentamos nos termos definidos pelo Estatuto de Roma, internalizado no decreto 4388 de 2002. É apenas uma precisão maior na norma infralegal.
Há um ajuste no artigo 49. O artigo 49, também relativo à deportação. No artigo 49, relativo à deportação, o caput diz: os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório e a ampla defesa e a garantia de recurso com efeito suspensivo. Isso é muito importante, porque você pode garantir o direito de defesa e o migrante tem direito a pedir um efeito suspensivo. Considero que é central essa proposta para a votação dessa lei. E fica acrescido, na verdade, o parágrafo único se transforma em o parágrafo 1º e fica acrescido o parágrafo 2º, que estabelece que a DPU, que é obrigada a ser notificada, o parágrafo 2º fala: a ausência da manifestação da DPU, desde que previamente e devidamente notificada, não impedirá a efetiva medida de deportação. No mais, eu considero que são ajustes de redação. O artigo 84 apenas acrescenta, quando falamos sobre a extradição, que o processo deve seguir todo o trâmite judicial e deve ser ouvido previamente o Ministério Público Federal. E no artigo 88, a redação que eu passo a oferecer aos senhores é: todo pedido que possa originar processo de extradição em face de Estado estrangeiro deverá ser encaminhado ao órgão competente do Poder Executivo, diretamente pelo órgão do Poder Judiciário, responsável pela decisão ou pelo processo penal que a fundamenta. Ponto. Aqui encerra o artigo 88. Esse, senhor presidente, esse é o relatório que eu apresento ao plenário e reitero, em face de tudo que foi exposto, votamos pelo substitutivo apresentado, acatando parcialmente a emenda do deputado Otávio Leite, incluindo a subemenda de relatoria ancorada na emenda do PSDB. Votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, dele que a gente tem que tirar, não é? pela adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 2516 de 2015, do projeto de lei número 5655 de 2009, do projeto de lei 206 de 2011, do projeto de lei 3354 de 2015, do projeto de lei 5293 de 2016 e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 2516 de 2015, pelo projeto de lei 5655 de 2009, pela lei projeto 3354 de 2015, PL 5293 de 2016, nos termos do substitutivo, incluída a emenda de relatoria aqui apresentada, e pela rejeição do projeto de lei 206 de 2011. Esse é o relator, senhor presidente. Relatório, senhor presidente. Senhor presidente. Para tirar uma dúvida, presidente, do relatório para o relator, gostaria de saber, relator, se o 47, parágrafo 5º foi mantido ou foi colocado